Boa noite, irmãos. Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira estamos aqui, felizes por estarmos podendo dar continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos e tendo a companhia de vocês, sempre conosco aqui, né? Esse estudo que a gente sempre fala que é um estudo edificante, é um estudo transformador, porque ele nos explica exatamente a base de tudo que a gente precisa saber para modificarmos os nossos entendimentos. A gente sempre ouve falar na doutrina espírita, é uma doutrina consoladora, e muitas das vezes a gente não consegue entender exatamente como se processa esse consolo da doutrina espírita. E a gente sempre diz que é uma doutrina que nos explica da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos ao desencarnarmos. Porque morrer, todos nós vamos. E também, Nivaldo, você falou essa doutrina que nos explica, porque se nós somos espíritos, nós temos uma série de questionamentos, né? Mas como? Como se dá isso? Como é que acontece? Eu estou aqui nesse corpo e eu sou espírito. Não é esse corpo que é importante. Temos uma data de validade, sério. E aí, esse livro, esse estudo, vem nos explicar exatamente isso, a nossa essência. Porque a gente ainda, né, Célia, nós ainda não aceitamos determinadas coisas, como a morte, por exemplo, né, que para nós é uma situação natural. A gente sempre costuma dizer, não conhecemos ninguém com 200 anos, com 150 anos. Porque aí, Nivaldo, você vê, Jesus, quando esteve aqui, ele ressuscitou Lázaro. Mas depois Lázaro não desencarnou? Desencarnou. Então a morte... Quer dizer, ressuscitou, porque a gente sabe, estamos estudando aí a catalepsia. Nós já estudamos a catalepsia, né? Lázaro não estava morto, Lázaro estava... mas todas as vezes em que a gente vai estudar essa passagem de Lázaro, vai aparecer essa palavra... Ressuscitar. Ressuscitou, né? Mas a gente sabe que Lázaro ele não restituiu a vida, ele não, em momento algum, Lázaro teve esse laço desconectado. Mas a morte é um processo que, querendo ou não querendo, vamos ter que passar todos. Assim como o nascimento. E a gente não aceita, né, Célia? A gente não aceita, claro que pela saudade que deixa aqueles entes queridos, filhos, pais, mães, irmãos. É porque a gente quer vir, né, Nivaldo? A gente quer ainda pegar, tem essa necessidade. A gente quer abraçar. Mas é preciso que a gente se console, se conforte e entenda que esses irmãos não desapareceram. Não. Eles retornaram de onde vieram. E que nós também vamos voltar a encontrá-los. Então, quando a gente percebe exatamente essa dinâmica da vida, que aqui nós estamos, nessa experiência, nesse curso, nessa terra, aqui nesse planeta, e que nós viemos aqui para nos melhorarmos, né, passar essa experiência na carne e voltarmos, a gente muda um pouco esse entendimento, esse sofrimento. É verdade, exatamente sofrimento. Sofrimento. Porque a gente fica angustiada, eu já estou com 70, eu já estou com 80, eu já estou com 90, aí daqui a pouco, pode ser com 100, com 120, com 130, mas vai passar pelo fenômeno de retornar ao mundo espiritual. E é isso que Nivaldo falou. Continuamos juntos. Não temos mais a matéria para abraçar, para beijar. Mas nós temos as nossas recordações, nós temos as nossas lembranças. E a certeza que vamos voltar a encontrá-los. Que eles estão, muitas das vezes, do nosso lado. Perfeitamente. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus e a esses amigos que estão aqui,
que são os mentores do nosso estudo. Com certeza, sempre faço questão de ressaltar, porque eles é que coordenam da contraparte espiritual, todo esse nosso trabalho e que nos dão sustentação, que nos permitem estar aqui junto com vocês, aprendendo também, porque também, como sempre falamos, né, Célia, estamos aqui só lendo e interpretando dentro dos nossos conhecimentos, mas muitas das vezes, com certeza, vocês sabem muito mais do que a gente. Então, que a gente possa dar continuidade a esse estudo hoje e, mais uma vez, trazendo sempre para nossas vidas o nosso cotidiano. Graças a Deus. Graças a Deus. Célia, hoje a nossa reflexão é uma reflexão que tem muito pouco a se ler, mas é uma imagem forte, é uma imagem assim contundente, que nós vamos colocar agora para vocês. Vocês vão ver e está escrito simplesmente assim: quero aquela. E o que a gente pode entender dessa somos imagem? Não somos nós que temos tudo, mas sempre estamos querendo algo que está além do nosso alcance. É a nossa eterna insatisfação. A gente nossa acaba eterna cobiça. É cobiça, né, Célia? A gente acaba muitas das vezes não valorizando tudo aquilo que nós temos em prol da vontade daquilo que nós desejamos. E aí, Nivaldo, olhando a imagem, muitas das vezes não está aquilo que a gente quer, não está ao nosso alcance. E você veja que a gente está de costa, a imagem, né? Nós estamos de costa para tudo aquilo que é nosso, que nós teríamos que estar ali, ó, agradecendo por termos, valorizando, aproveitando aquilo. A gente esquece tudo. E somos nós, Célia. A gente quer aquele último aparelho telefônico, a gente quer o carro melhor, a gente quer sempre a melhor roupa, ou o sapato, né? As mulheres ou os homens querem lá os relógios da vida, as canetas, sei lá o quê. Mas, e a gente, ao adquirir, muitas das vezes, a gente já perde o interesse e já visamos um outro. Aí vamos sempre assim. Sabe por quê, Nivaldo? Enquanto nós colocarmos a nossa perspectiva objetivos, nas coisas materiais, elas nunca vão nos satisfazer plenamente. Porque a gente eu vou adquirir essa caneta, mas aí eu já vou querer uma outra igual a essa. A hora que eu obter uma outra... Então, as coisas materiais jamais vão suprir as necessidades, as nossas necessidades. Até porque, olha só, como uma coisa material pode suprir uma coisa que é do espírito? Não tem como. Que a gente possa parar e observar e começar a valorizar tudo aquilo que nós temos em casa. Nós estamos falando das coisas materiais. E isso serve para nós, para o nosso corpo, para a nossa vida, para os nossos parceiros de caminhada, para o que nós temos. É exemplo para tudo. Que a gente reflita e comece a perceber tudo que nós temos e se satisfazer. Sabe aquele o trabalho, Nivaldo, ao invés da gente agradecer aquela oportunidade que a gente tem de estar ali realizando alguma coisa, a gente quer sempre o outro posto. Eu não me movo no sentido de fazer o meu melhor aqui. Porque eu estou almejando ocupar esse outro espaço aqui. Então, essa reflexão ela é muito importante. Esse eu quero aquela tem que ficar ressoando aqui dentro da nossa mente. E que a gente não dê de costa, de ombros, né? Tudo que nós já temos. Que a gente valorize o que nós já temos, né?
E vamos então, voltar vamos voltar ao sonambulismo, né? E aí eu quero, porque Nivaldo me lembrou aqui uma coisa que eu disse no nosso programa passado sobre o sonambulismo, né? Imperfeito. Aí eu falei assim... Os dois tipos de sonambulismo. Na verdade, aqui nós lemos sobre o sonambulismo imperfeito. É o sonho que a gente tem, que não lembra, foi chamado de sonambulismo imperfeito. Mas, na verdade, sonambulismo tem só dois. O natural, né, que nós conversamos e vamos continuar conversando, e o magnético. Mediúnico. É o mediúnico. Perfeito. E aí vamos para a questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Então, nós, no programa passado, nós falamos de sonambulismo natural, que é o espírito comandando o seu corpo. Perfeitamente. E o sonambulismo magnético, o mediúnico, que aí é um terceiro, é um outro espírito que se comunica com esse espírito que comanda esse corpo. Perfeitamente. Então, é um outro espírito que entra nesse processo. Então, o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E eles nos respondem, é a mesma coisa, a não ser pelo fato de ser provocado. E aí, como é que seria esse provocado? É porque tem esse outro espírito. Perfeitamente. Aí você estava comentando aquele caso que também está no livro dos médios. Livro dos médios. O livro dos médios traz exatamente Kardec traz uma narrativa de uma comunicação. Você quer falar? Isso, essa mesmo, não pode falar. De uma comunicação com um garoto, um rapaz de 14, 15 anos. Isso está no livro dos médios. Em que esse rapaz, ele tinha transes sonambúlicos, e no momento em que ele tinha esse transe sonambúlico, ele identificava as pessoas que estavam doentes e, ao mesmo tempo, ele dava a receita do medicamento que a pessoa precisava tomar. Então, isso acontecia normalmente. Aí houve um dia em que esse rapaz estava em transe mediúnico, em transe sonambúlico, e ele identifica a doença de uma determinada pessoa. E aí perguntam para ele, e qual é o medicamento que ele tem que tomar? E aí ele disse, não sei, porque o meu médico doutor não está aqui. Ou esse outro espírito. Então, ele é perguntado, mas como assim? Não é você que diz qual é o medicamento? Ele diz, não, eu apenas consigo ver qual é a doença. Mas quem diz qual é o medicamento é o meu médico doutor, é um segundo espírito. Então, Kardec traz exatamente esse acontecimento para que a gente fixasse essa situação do sonambulismo magnético, né? Magnético ou mediúnico. Porque ele tinha, ou seja, Célia, é importante a gente também ressaltar que ele, no estado normal, ele não conseguia identificar doença nenhuma. Mas quando ele estava no processo de sonambulismo, e o espírito dele estava desprendido do corpo e tinha esse acesso a informações que ele não tinha quando acordado, né? Ele conseguia acessar informações, conhecimentos de vidas passadas. Isso. E ele conseguia identificar qual era a doença.
Aí a gente vai lembrar, Nivaldo, no programa passado, na questão 425, né? Como ele conseguia acessar isso? Porque no sonambulismo natural, a independência da alma é maior. É maior. E aí ele acessa conhecimentos de outros conhecimentos que para nós estaria adormecido, mas ele acessava. Mas aí a gente vê, ele consegue diagnosticar exatamente a enfermidade, mas ele não consegue medicar. Não consegue medicar. A medicação é preciso ser dada por um outro espírito. Isso é para a gente caracterizar o sonambulismo natural do magnético ou mediúnico. Né? Então, a questão 426 que você leu. Na 427, Kardec pergunta qual a natureza do agente chamado fluido magnético. Qual é a natureza? E eles respondem fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. É energia vital. Energia vital. E nós falamos no programa passado também, né, quando estudamos esse livro lá bem no início, que nós falamos da composição do globo terrestre, do universo, né? E eles explicam para nós que todo o globo é formado por 3 elementos. 3 elementos. Espírito, matéria e fluido universal. São as 3 matérias que formam todo o nosso globo terrestre. Então, essa questão, né, qual a natureza do agente chamado fluido magnético, eles respondem fluido vital, essa energia vital. A questão 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? E eles nos respondem. Já o dissemos, é a alma que vê. É por isso que alguns sonambúlicos vão poder enxergar além. É a alma que vê. Então, não tem obstáculos, né? Quer dizer, não tem obstáculos, não é bem assim, uma coisa infinita. Não é. É ver até onde é permitido. Exatamente. Até onde é consentido. Sério, e você veja só, imagine uma situação, né, numa pessoa num transe sonambúlico, e ela começa a descrever uma paisagem ou um acontecimento em um outro local, ou até em outra cidade. E aí, por isso, Kardec pergunta como é que ele pode ter essa clarividência? E aí eles respondem, é a alma que vê. Então, essa alma, como a Célia diz, desdobrada, ela tem toda essa possibilidade, isso mesmo, se permitido for, dela enxergar muito além. A gente tem que lembrar sempre, né, Nivaldo, que tudo é permitido ou não. Permissão, né? É consentido ou não. Nada é assim completamente liberado. Não é. Todos nós somos movidos por... nós aqui encarnados nem tanto, né? Mas o certo seria por uma disciplina. Tudo obedece a uma disciplina. E essa liberdade, essa visão, tudo isso vai ser consentido se assim for avaliado que possa ser e que desde que tenha também uma finalidade útil. É sempre assim. Sempre. Então, a questão... Sou eu que leio? 429, você. 429. Como o sonambúlico pode ver através de corpos opacos?
Ali, Ele já respondeu a primeira. Através da parede. Como é que eu posso ver além dela? Porque, na verdade, o que a gente tem que entender, né, Célia? Você imagine, nós estamos conversando com um sonambúlico, com uma pessoa. E ele está descrevendo o que ele está vendo do outro lado da parede. Mas como você na não tá pergunta vendo anterior, nada. ele poderia estar descrevendo o que ele está vendo em outra cidade. Em outra cidade. Um outro ambiente. Então, como é que pode fazer isso? Então, a resposta vai ser muito parecida, talvez mais aprofundada, com certeza, da anterior, né? A gente lembra... Ele vê através da alma. É a alma que vê. É o espírito dele que está emancipado, né? E aí, a resposta que recebemos da 429 é: não há corpos opacos senão para os nossos órgãos grosseiros. Não há obstáculos, não há corpos opacos, senão pela nossa deficiência de visão, de tato. Pela imperfeição ainda do nosso corpo físico, né, Célia? E continua a resposta dos espíritos. Já não dissemos que, para o espírito, a matéria não oferece obstáculo? Isso aí. Pois que ele a atravessa livremente. Aí a gente vai lembrar, Nivaldo, de um filme que todo mundo vê, que todo mundo viu, Ghost. Né? Que quando ele tentava levantar aquela moedinha que ele não conseguia, por causa da ligação dele com a matéria, então ele não conseguia. A hora que ele consegue se conscientizar de que ele é um espírito, ele atravessa a porta, ele entra no metrô. Não é? É verdade. Né? Conscientização. Esse obstáculo não vai existir para o espírito quando ele está completamente desligado da matéria. Continua os espíritos. Com frequência, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho e etc. Também falamos sobre isso, né, Célia? O espírito, ele vê, ele ouve, ele sente em todo o seu corpo. Então, por isso é que eles dizem aqui, porque ele vê em 360 graus. Né? Ele ouve também. Ouve. Então, continuando. Com frequência, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho e etc. Porque vós, inteiramente mergulhados na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. Porque para a gente é difícil. A gente não consegue. Como é que alguém pode ver sem olho? Não tem, mas o espírito não tem olho. O espírito não tem olho. O espírito é uma centelha, é eletricidade. E a gente não consegue ainda conceber essa ideia. Mas um dia vamos. O nosso consolo é que um dia vamos. Com certeza. Ele mesmo, pelo desejo que manifestais, julga precisar de tais órgãos. Mas, se o deixasses livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo. Ou melhor dizendo, que vê de fora do seu corpo. Essa conscientização que ele precisa ter. Se deixasses livre. Deixa livre. Liberta desse corpo físico, desse corpo corpóreo. Liberta dele, que aí pronto. A abrangência vai ser total. Então não vai existir corpo opaco. O sonâmbulo, como ele está comandando o corpo dele, mas em espírito, fora desse corpo, ele vê tudo.
É por isso que muitas das vezes, né, Nivaldo? O sonambúlico fala de coisas que ele não quando em vigília não saberia. Não saberia, é. E nós já falamos aqui, né, Célia? Ele quando no transe sonambúlico, ele acessa conhecimentos que ele não, do espírito, né, que ele tem, mas que estava, quando em vigília, ele não consegue acessar. Ou seja, conhecimento de outras vidas. Até mesmo, Nivaldo, eu estava aqui, me veio língua. Com certeza. Em estado sonambúlico, se você de repente você começa... Se você falava ou tem o conhecimento de outras línguas... Você fala. No estado sonambúlico, você pode falar. Que você vai acessar esses seus conhecimentos passados. E vai ser estranho, né? Para alguém dizer, mas como é que pode? Ele está falando essa língua que ele não conhece. Não conhece. E muitas das vezes, no estado sonambúlico, um espírito completamente analfabeto. Sim, né? Sim. E aí, no estado sonambúlico, ele tem, assim, uma... Você veja, Célia, uma dissertação. O fato que nós narramos, que está lá em Kardec, né? Desse jovem com 14, 15 anos... que no estado sonambúlico ele fazia o diagnóstico de todas as doenças. Ele não sabia. Ele não sabia. Mas ele acessava, o espírito dele acessava conhecimentos passados. Que permitia ele localizar, a diagnosticar. Falar. E aí o espírito ordenava, o corpo físico falava. E aí olha como é que a coisa é tão... Essa narrativa de Kardec é tão rica para a gente. Porque ele tinha o dom, ele tinha a capacidade de diagnosticar, mas não tinha a capacidade de medicar. Então, a gente, até no mundo espiritual, olha como as coisas se unem para que um complete o outro. Complementa o outro, exatamente. Né? É muito bem falado, exatamente, muito bem lembrado. E aí a caracterização exatamente dessa triangulação, né? Ele precisava desse segundo espírito que dava, então, a receita, né? Receitava o mal. Então, a gente, por isso, mais uma vez... A hora que nós nos libertarmos dessa matéria densa... Vamos acessar conhecimentos que nós não temos noção, ideia do que já sabemos, né? Temos acumulado. E aí muita gente pode perguntar, Célio, mas por que a gente não lembra de tudo? Seria mais fácil? Aí volta lá naquela esquecimento do passado. Ao nosso estudo do esquecimento do passado. Porque na nossa programação reencarnatória atual... foi-se entendido que era melhor que nós viéssemos tolhido de determinados conhecimentos, para que a gente pudesse aproveitar melhor essa reencarnação, essa programação reencarnatória. Só por isso, quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós vamos, não é imediato, também já estudamos sobre isso, mas nós vamos ter a oportunidade de começar... Está lá no arquivo, é nosso, retomar todo esse nosso conhecimento. Isso, é nosso. Questão 430. Então, Kardec pergunta, já que a clarividência do sonambúlico é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com tanta frequência? Então, Kardec está perguntando o seguinte, em alguns casos, em algumas situações, o sonambúlico, ele não consegue responder a tudo. E ele não consegue também ver tudo. Nós já falamos sobre isso, que tudo tem os seus limites, a Célia falou aqui, né? Tudo obedece um limite divino. E a resposta, o início da resposta da espiritualidade não é de todo desconhecido demais, do nosso conhecimento, não. Então, eles respondem assim, ó. Primeiramente, não é dado ao espírito imperfeitos tudo verem
e tudo conhecerem. Nós já falamos, nós falamos sempre isso. Não é? Não é? Todos nós temos os nossos limites. Todos nós. O nosso conhecimento, ele é limitado. Então, se o meu conhecimento é limitado, o conhecimento, eu sou espírito. Eu não sou esse corpo. Não é esse corpo que possui esse conhecimento limitado. É o meu espírito que possui esse conhecimento limitado. E então, só para recordarmos, a pergunta é: já que a clarividência do sonambúlico é a de sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo? E por que ele se engana com frequência? E ele responde, primeiramente, não é dado ao espírito imperfeito tudo verem e tudo conhecerem. Sabeis bem que eles ainda comungam de vossos erros e de vossos preconceitos. Exatamente. E depois, quando presos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério. E a gente sempre fala, mesmo então, essa faculdade do sonambulismo foi recebido da mediunidade, ela foi permitida a nós, a determinadas pessoas, com um fim útil e sério. Não é para brincadeira, não é para diversão. Que fim útil e sério? Quem possui essa faculdade, quem possui essa mediunidade, é que tem que parar, pensar e ver, né? O que está fazendo, o que pode fazer, o que está fazendo aqui. Então, repetindo, né? Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para informá-lo do que não deva saber, eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Isso serve para os sonâmbulos e para todos os outros tipos de mediunidade, né, Célia? Porque muitas das vezes a gente quer respostas particulares para os nossos problemas particulares. Nivaldo, nas casas espíritas, né? Eu tenho uma opinião assim que eu me debato muito com ela. É em relação à mediunidade. Porque nós temos certos médiuns que dizem assim, eu não preciso estudar. Quando todos nós precisamos estudar, precisamos ter contato, nos aprofundarmos nesse Pentateuco. Porque não é porque, a gente já cansou de falar que não é porque nós vamos voltar ao mundo espiritual que vamos ser sábios. Não, de forma alguma. Mas nem pensar nisso. Então, o Espírito sabe tudo, está aqui, eles estão aqui nos dizendo, se eu sou imperfeita, se meu espírito é imperfeito, ele não pode conhecer tudo, ele não pode falar tudo. E se fala, e o outro acredita, aí. É por isso que tem é uma série de entraves, é uma série de falas, porque a gente tem que entender que o espírito não sabe tudo. Não sabe. Nós precisamos estudar, precisamos entender um pouco mais exatamente como a coisa se processa efetivamente, para que a gente possa tirar essas sombras, né, Célia? Tirar essas superstições, tirar as sombras, as dúvidas. E a gente só tem um jeito, é você saber como é a verdade. Distinguir, né? Tem que para você saber
distinguir entre o falso e o verdadeiro, você precisa estudar, você precisa conhecer a verdade. Porque tudo, Nivalda, é no livro dos Espíritos, é no Evangelho, é no livro dos Médiuns, vai ser em toda a obra de Kardec. Eu lembro, né, Célia, que nós tudo tivemos... tem um fim. Tudo tem que ter um fim útil e sério. Eu lembro que nós tivemos a oportunidade, né, que foi um presente para nós, estudarmos o livro dos Médiuns. E nesse livro dos Médiuns, Kardec, a toda hora, ele nos intui, nos manda estudar. Não é verdade? Quem teve a oportunidade ou que tiver a oportunidade de estudar e ler o livro dos Médiuns, vai perceber que Kardec faz isso a todo instante, sistematicamente. E nos chama, né, Nivaldo, a razão sabe sempre. Exatamente a importância, para ressaltar aqui o que a Célia disse, a importância do estudo, para que a gente possa distinguir, né? E não para informá-lo do que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. E muitas das vezes a gente volta a dizer, a gente quer, de alguma forma, termos privilégios. O Espírito disse, e aí é verdade? Nem sempre. E a gente precisamos ficar muito atento com essa... para que tudo que a gente possa querer e fazer tenha um fim útil e sério. E todas essas manifestações de fala, de escrita, todos nós temos uma coisa chamada razão e tem que passar por essa análise. É útil, é sério e passa pelo crivo da razão. É a questão 341. 431. Ou 431, desculpa. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, até mesmo das que estão acima da sua capacidade intelectual? Foi tudo que nós estamos falando até agora. Inclusive lá o livro dos Médiuns, o Kardec nos traz, né, na questão 173, 172, e nos traz exatamente a narração do fato do rapazinho de 14, 15 anos. Então é por isso. Por quê? Porque o espírito em desdobramento, ele acessa, o sonambulismo, né? É um desdobramento mais expansivo. A liberdade é maior, a independência é maior. Ele consegue acessar conhecimentos de vidas passadas. Por isso é que ele vai ter esse conhecimento de que, quando em vigília, ele não tinha. Falamos aqui, né? Pode falar línguas estrangeiras e ter conhecimentos outros. E aí a resposta da espiritualidade. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que supõe. Exatamente. Porque ele vai acessar esse arquivo que está lá. Conhecimentos das vidas passadas. Guardado. Então, se ele teve outras profissões, estudou e tem outros conhecimentos, ele vai acessar esse banco de dados. Apenas estão, esses conhecimentos, né? Apenas estão adormecidos. Exatamente. Porque seu envoltório é imperfeito demais para que possa lembrar-se deles. Então, estamos aqui encarnados, meu espírito tem outros conhecimentos que não só esses que eu adquiri nessa encarnação, mas eu não consigo acessar. Não consigo. Por quê? Porque a matéria ainda é muito grosseira. Né? Que é, afinal, um sonâmbulo? Espíritos como nós, encarnado na matéria para cumprir sua missão. Isso é a espiritualidade nos respondendo, né? Eles mesmos perguntam: que é, afinal, um sonâmbulo?
E eles respondem: espíritos como nós, como eles, encarnados na matéria para cumprir a sua missão. Ou seja, o sonâmbulo é um espírito que está ocupando um corpo físico para cumprir a sua missão. E o estado em que entra o desperta dessa letargia. Perfeitamente. Já dissemos repetidamente, que revivemos muitas vezes. E essa mudança que o faz perder materialmente o que conseguiu aprender na sua existência precedente. Ou seja, não lembra. Não lembra. Agora, o que eu aprendi em vidas passadas, agora esse corpo físico é um obstáculo para que esse conhecimento se manifeste. O espírito tem o conhecimento, mas o corpo físico funciona como um obstáculo. Entrando no estado a que chamais crise, ele se lembra, mas nem sempre da maneira completa. Sabe, mas não poderia dizer de onde vem o que sabe. Nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Ou seja, acabou o processo do sonambulismo, ele não vai saber de nada. Se perguntar a ele sobre aquele assunto que, quando ele estava no estado sonambúlico, ele narrava e dizia, sabia, ele não vai lembrar mais de nada. E por que ele falava, dizia e sabia? Porque a liberdade dele era maior. Cessa exatamente o acesso a esse arquivo de conhecimento de vidas passadas que ele tem. Aí tem uma nota aqui de Kardec, não sei se vai dar tempo da gente falar dela. Se quiser deixar, a gente pode deixar. Eu acho que é melhor. A gente arremata e lê essa mensagem na próxima, nosso próximo estudo. Faz essa nota de Kardec, correto. Até porque essas ideias inatas do sonâmbulo, por que ele lembra, como ele... Nós já temos falado muito nisso, né? Mas a gente, no programa... Voltamos aqui à nota de Kardec. No programa seguinte, no próximo programa, a gente relembra essa questão e vamos fazer a nota de Kardec. Lembrando, né, que nós fizemos o programa 95. Hoje é o programa 95, né? Perfeito. Vamos encerrar, então, né? Então, é com muito prazer, gente. É muito agradável estar aqui estudando esse assunto do sonambulismo, da letargia, catalepsia. Isso são coisas, né, que despertam o nosso interesse. Aliás, a gente vem falando de coisas que despertam o interesse já há muito tempo, né? Sonho. Então, tá aí, para que cada um de nós tire a importância de estudarmos esse livro, de termos esse livro. Porque é ele que vai nos explicar, é ele que vai nortear o nosso caminho, tirar nossas dúvidas, nos livrar dos engodos que aparecem. A gente vai ter condições de falar, não, eu não quero isso, não quero ouvir isso para mim não diz nada. Quantos esclarecimentos a gente adquire nesses momentos, até curto, de estudo. Então, obrigada a todos vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pela interação. E, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade
Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui envolvidos, querendo e precisando adquirir, sentir esses ensinamentos. Que a Tua luz, meu Pai, ilumine os nossos caminhos, os nossos passos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Que a Tua luz nos mostre esse caminho que precisamos percorrer para retornarmos de volta a Ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.